Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, queridos, estamos iniciando mais um programa Palavra da Fé e eu creio que será um dia extremamente especial para nós. Estaremos aqui com vocês hoje, eu, Wesley Santos, repartindo uma palavra do coração de Deus junto com vocês. Quero dizer a você, querido telespectador e telespectadora, que o Senhor Jesus tem algo maior e melhor para minha e para a sua vida, e Ele deseja operar milagres, fazer coisas sobrenaturais em nós. Basta apenas que o nosso coração se renda a Ele, para que essa graça se manifeste em nós. No dia de hoje eu queria tratar com vocês sobre um tema que tem feito parte da nossa sociedade, no meio de um tempo tão conturbado em que a sociedade tem buscado respostas para os seus dilemas. E muitas pessoas têm buscado um crescimento em tantas das áreas, um desenvolvimento pessoal na área financeira, emocional, e no meio desse processo todo, elas têm se deparado com as suas debilidades, com alguns processos dos quais elas não têm conseguido superar. E às vezes elas têm lidado com a injustiça, e essa injustiça tem produzido cansaço. E o incrível é que isso não é novo, mas talvez esteja mais intenso para essa geração. Há um texto bíblico que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 12, no verso 1 até o verso 5, que diz assim: Senhor, Tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de Ti. Portanto, desejo te fazer essa queixa. Porque os perversos são tão prósperos, porque os desonestos vivem em paz. Tu os plantaste, e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces. Tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou, os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse: o Senhor não vê o que o futuro nos reserva? Se correr com homens, o deixa cansado. Como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam as suas palavras. Queridos, nesse momento, e não é comum ver um profeta questionando o processo a Deus, Jeremias se ergue fazendo uma série de perguntas a Deus, mas com um ponto central. Por que o justo consegue se desenvolver e aparentemente tem um sucesso mesmo na sua maldade? E por que muitas das vezes nós, pessoas que buscamos uma vida justa e alinhada, ainda não estamos vivendo um tempo onde uma certa prosperidade, um crescimento chegou à nossa vida? E talvez você seja tentado nesse tempo. E talvez se sinta frustrado por conta das suas buscas, por conta de tanto esforço, por conta talvez de vários diplomas, de uma busca incessante por conhecimento e por um lugar, uma posição social elevada. Você tem olhado para um determinado grupo de pessoas, para uma determinada classe, e isso tenha gerado no seu coração dúvidas a respeito de que se de fato vale a pena ser alguém que busca andar retamente e numa vida justa. Mas eu entendo
que havia um desespero no coração do profeta para fazer um nível de pergunta desse. E quanto tempo e quantas vezes eu e você olhamos friamente para uma situação, analisamos o progresso de um grupo de pessoas e achamos que aquilo talvez não seja justo. O problema é que nós, quando analisamos de maneira natural, nós percebemos um tipo de aspecto e nós não paramos para pensar que a maturidade é quem deve pautar o nosso olhar e não aquilo que o mundo natural nos leva a olhar. Um mundo tão competitivo, onde o meu desejo, a minha vontade, o meu plano estão sempre em primeiro lugar, pouco importando aquilo que os outros estejam vivendo. De fato, no mundo em que nós vivemos, nós não teremos igualdade entre todos, mas a Bíblia nos convida a viver uma vida de equilíbrio, quer seja na esfera social, quer seja na esfera econômica ou em qualquer tipo de esfera, para que esse equilíbrio possa gerar paz no convívio entre as pessoas. E eu considero tão interessante esse texto porque o profeta Jeremias, ele, no profundo da sua angústia, ele começa a questionar Deus e ele começa a dar a Deus possibilidades do que Deus poderia fazer para solucionar o problema que ele estava vivendo. E ele diz o seguinte: quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro e separa-os para a matança. Ou seja, Deus, eu sou alguém que é justo, alguém que anda alinhado, mas esse povo não presta. Então o que o Senhor pode fazer é matar. E quantas vezes nós estamos em busca de justiça própria que solucione as coisas que nós estamos vivendo, os conflitos que nós estamos vivendo e as situações. E quando nós precisaríamos de fato entender o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Jesus, no Novo Testamento, fala claramente a respeito dessas pessoas que parecem ser nossas inimigas ou que estão no oposto a nós. Ele diz: olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É algo tão interessante porque a Bíblia vai nos ensinar sobre a lei da semeadura. E a lei da semeadura diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele se fará. E Jesus deixa muito claro que eu não posso ser conduzido na minha vida pessoal pelo ódio ou pela indiferença, mas por aquilo que Deus em Cristo nos revela como verdade. Sabe, queridos, o amor é que deve pautar a nossa escolha. Ainda que nós não sejamos correspondidos nos nossos relacionamentos, correspondidos nas nossas expectativas, nós precisamos não pautar a nossa vida a partir das nossas frustrações, das nossas perdas e dos nossos medos, mas daquilo que a palavra nos ensina como verdade. De fato, a cultura moderna ela prega que o outro é um inimigo meu, é um concorrente meu. Isso não é uma verdade necessariamente. Isso é que é pregado talvez pelo mercado financeiro e outras entidades. Mas o que Cristo nos ensina a respeito do convívio com o outro é de que eu devo olhar para o outro como um próximo, como alguém que é semelhante a mim. E a sociedade moderna prega essa distinção como se o outro fosse inferior a mim ou menor que eu. E nós temos sonhado como sociedade, uma sociedade melhor. Nós vemos tantas pessoas pregando de maneira ideológica uma igualdade que nunca chega a cabo, porque ela nega a existência de Deus, ela nega a eficácia da palavra e sabe, é improvável que eu e você, como sociedade, possamos nos desenvolver de uma maneira justa, sem que essa palavra paute os nossos dias, sem que ela dite os nossos passos e sem que ela encha o nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração do homem está cheio. E se você está cheio do ódio, da angústia, da frustração, tudo que você vai ter para construir os seus dias é essa matéria-prima. Mas se a palavra de Deus invadir o seu coração, se você permitir que essa palavra ocupe lugar no seu entendimento, vai ser essa palavra que vai dizer a você o que deve ser feito. E em Deus eu encontro solução para todas as coisas. Há uma palavra no livro de Provérbios em que Salomão, trazendo conselhos, em Provérbios 4,
Versículo 23, ele diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É uma palavra tão intensa, tão verdadeira e tão santa. Se a gente chega numa perspectiva moderna para compreender esse texto, o seu pensamento vai dizer muito sobre você. Eu costumo pensar o seguinte, que aquilo que ocupa o nosso pensamento vai ditar o nosso futuro. E se eu tenho o mal como fundamento da minha alma, é isso que vai faltar ao meu futuro. Mas se eu tenho o bem, a compreensão do que o amor é de fato aquilo que guia os meus dias, eu terei uma total diferença na minha experiência sobre essa terra. E é esse convite que Salomão faz: olha, guarde o seu coração, porque se o seu pensamento tiver tomado por ódio, angústia, se for a frustração que ditar os seus dias, você infelizmente vai estar construindo a sua vida debaixo de um alicerce de sofrimento e dor. É provado pela ciência que pessoas que costumam guardar ressentimento, elas desenvolvem patologias seríssimas. Há pessoas que estão vivendo hoje debaixo de jugo de câncer e de outras doenças, porque não entenderam que as suas emoções feridas, que os seus sentimentos feridos têm gerado nela mais dor do que ela pode imaginar. E o nosso convite a você hoje é que você comece a entender o que tem pautado o seu entendimento, o que tem guiado a sua vida, para que você possa reverter esse quadro com as instruções que as Escrituras têm nos dado. Eu quero, querido, viver debaixo disso. E é mais interessante ainda quando eu volto um pouquinho nesse texto de Salomão. E ele diz o seguinte, no versículo 19 do capítulo 4, o caminho dos ímpios é como a escuridão, e nem sabem em que tropeça. Quem anda na escuridão, querido, dos seus sentimentos feridos, das suas frustrações, das traições que sofreram, não entendem o próximo passo que darão. E porque fazem tudo por conta do emocionalismo, por conta da ferida do seu interior, elas não conseguem dar um passo certo. Elas sempre vão caminhando para um lugar mais obscuro na sua alma. Elas partem para um âmbito de depressão tantas vezes. E não foi para isso que Deus nos projetou. A palavra nos fornece saídas para essas circunstâncias que têm ferido o projeto de Deus para mim e para a sua vida. E uma delas, e creio que seja uma das mais importantes, é o liberar de perdão para pessoas que nos feriram. Talvez você do outro lado da tela esteja pensando como essas palavras têm chegado até você, e talvez você se perceba tão rígido, tão duro a essas palavras, porque elas talvez te arrancam do lugar de conforto e te empurram para um lugar de responsabilidade. Talvez você esteja dizendo que quem errou contra mim foi ele. Foi ele quem fez o mal, foi ela quem fez o mal, foi ele quem me traiu, foi ela quem me traiu. Eu não consigo mais amar a minha família, os meus pais não me cuidaram. Quanto mal eles me fizeram. Assim como eu disse, aquilo que ocupa o nosso pensamento é aquilo que vai ditar o nosso futuro. O que os outros te disseram não vai fazer com que você construa um futuro melhor. Sabe, no céu não entram vítimas. Deus não acolhe vítimas. Deus acolhe pessoas que assumem responsabilidade sobre as suas escolhas. Eu não posso viver a vida toda escondida atrás do mal que me fizeram, mas eu posso me posicionar como alguém maduro, que olha para a circunstância e não se permite viver debaixo de um jugo de escravidão, porque é isso que o ódio faz conosco. Ele prende corrente nos nossos braços. Ele nos algema a pessoas do nosso passado. E é bem verdade que muitos que nos feriram estão seguindo a vida. Estão caminhando como se nada tivesse acontecido. E a pergunta que eu te faço hoje: o que é que você sonha para o seu amanhã? O que é que você sonha para o futuro de sua família? Como você se enxerga conduzindo uma casa com o coração tão cheio de ressentimento? Você acha que esse ressentimento vai te empurrar para que lugar? Hoje é um dia de oportunidades para você. Eu creio que assim como Deus me deu oportunidades
de deixar o meu passado para trás e de olhar para um futuro tão glorioso e de abandonar as correntes que me prendiam. Deus hoje está nos dando a oportunidade de dar um passo à frente no curso da nossa história. E quem sabe chegar num ponto de conversão dessa história. Talvez você seja alguém que já conhece o Senhor, mas que ainda não se permitiu deixar para trás o teu histórico de vida. Sabe, aceitar Jesus como o Senhor da sua vida não é suficiente. Nós precisamos viver a palavra. E a palavra nos convida a liberar perdão sobre pessoas. É algo que nós precisamos fazer. Nós queremos muitas vezes, saltar para um próximo nível da vida. E nós não conseguimos saltar, ficamos presos num espaço e tempo, porque não percebemos que aquilo que nós carregamos como uma mala da nossa história tem freado a nossa vida. Jeremias, no mesmo texto em que li, ele recebe uma resposta do Senhor tão dura para ele. E o Senhor diz para ele no verso 5, desse jeitinho, querido: se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Ele está fazendo uma alusão a como o nosso convívio com aqueles que estão do nosso lado tem gerado em nós um travamento, tem nos feito parar, tem nos feito retroceder. E nós queremos e sonhamos com lugares altos, com promessas, com sonhos, mas nós não conseguimos ainda vencer os fantasmas do passado. Essa é uma oportunidade de Deus para nós, de deixarmos para trás aquilo que nos tem prendido, aquilo que tem nos parado, aquilo que tem nos feito andar com lentidão, para que nós começarmos a olhar para frente e a corrermos a carreira da fé, de um modo que nós chegamos mais rápido, com extrema velocidade, ao lugar que Deus projetou para mim e para você. E não é agarrado no passado que eu consigo caminhar para frente. Sabe, não sei quem te feriu, não sei quem te machucou, mas eu posso garantir que existe um nome que é maior que essa pessoa, que existe alguém que está acima dessa pessoa. E ainda que o outro não mude a atitude a teu respeito, você tem a oportunidade de mudar a forma com que você enxerga você mesmo e com que você tenha enxergado a sua situação. Em Mateus 11:28, Jesus tem uma palavra poderosa e ele diz o seguinte: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Há um convite no coração de Jesus a meu seu respeito. Quando circunstâncias tais como essa batem à nossa porta, é preciso que nós nos posicionemos. Porque se nós pararmos no tempo, nada vai acontecer. Mas se nós nos posicionarmos e entendermos quem é que tem a solução para a nossa vida e qual de fato são os passos que nós temos que dar, nós temos a nossa vida transformada. Ele diz: vinde a mim. Ou seja, há uma graça disponível para a transformação dos nossos dias e para a transformação da nossa vida emocional, para a transformação da nossa vida financeira e econômica, para que cheguemos aos lugares que Deus sonhou para nós de influência. Mas eles passam, antes de tudo, pela transformação do nosso pensamento, pela forma como nós encaramos a vida. E se eu entendo que eu não consigo só, esse é um dia que nós temos que, de fato, entender que precisamos de socorro. E sabe, o Senhor é o socorro bem presente no dia da nossa angústia. Tem dia que nós lutamos e nós buscamos soluções de acordo com a força do nosso braço, assim como Jeremias queria resolver do jeito dele. Mas nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, entender quais são os passos que nós temos que dar. E nós temos uma direção nesse momento, é ir até Ele. Porque essa solução já está disponível. O primeiro passo é ir até Ele, ou seja, sair desse lugar onde eu estou preso e entender que há alguém que pode quebrar as algemas das quais eu estou preso.
E ele diz, vinde a mim, e ele determina qual grupo ele deseja que venha para ele. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque ele te dará descanso. E esse descanso vai trazer para você um realinhamento dos teus dias. Eu creio que esse processo vai te trazer novas direções. E é dessa direção, é dessa instrução pautada na palavra que eu e você precisamos. Alguns vivendo processos de transformação em relação ao perdão que precisa ser liberado. Para o outro. Outros porque cometeram erros do passado e olham para si mesmo com um sentimento de medo e culpa. Tem sido tomado por culpa. E sabe, Jesus te tornou livre na cruz do Calvário. Livre da culpa, livre do medo, livre do sofrimento. Para você hoje existe disponível alegria no Espírito. E se você entender essa verdade, hoje mesmo, graça virá sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse momento eu queria orar com você, que ouvindo essa palavra, entendeu que precisa de fato liberar perdão para alguém que te feriu. Quem sabe até liberar perdão para si mesmo. Se perdoar de coisas que você fez lá atrás, das quais Deus te perdoou, mas existe acusação no teu coração dizendo que você não vai a lugar nenhum. Existem talvez palavras lançadas de maldição sobre a tua vida, dizendo que você não ia ser ninguém, que você não ia ser nada, e isso está te prendendo no passado. E hoje eu estou aqui para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A liberdade está chegando para você hoje. Você não vai viver mais como vivia. Eu declaro em nome de Jesus que algo novo vai acontecer e aquilo que te prendia vai te deixar, vai cair por terra e você vai viver a liberdade pela qual Deus entregou o seu Filho Jesus. Aí onde você está agora, põe a mão no seu coração e começa a orar comigo e repete: Senhor Jesus, nesse momento eu te peço, me perdoa porque eu me prendi ao passado e me dá a liberdade que eu tanto preciso. Eu reconheço que por muito tempo eu fiquei preso à angústia, o sofrimento e a traição que me fizeram. Mas hoje eu me desprendo de tudo aquilo que me fez ficar agarrado no tempo e não avançar, porque o desejo do meu coração ao ouvir essa palavra é viver essa vida sobrenatural que me foi pregada. Em nome de Jesus. Já você, querido, que ouvindo essa palavra hoje e não tem uma aliança com o Senhor, e ouvindo essa palavra entendeu que precisa de uma vida nova, nesse momento tão maravilhoso, eu quero te convidar a uma vida nova. E se você deseja, de fato, comece a orar comigo na oração de confissão e diga: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E no meu passado, havendo raízes de maldição que foram lançadas contra mim, eu deixo para trás. E todo e qualquer pacto com as trevas eu me desfaço hoje e me abraço à sua aliança. Eu desejo viver contigo, viver uma vida nova e transformada. E eu te aceito como Senhor da minha vida e te agradeço por uma nova vida no nome de Jesus. E nesse momento, querido, eu gostaria de lhe fazer um convite. Nós aqui estamos no Verbo da Vida Barro Duro, na Avenida Juca Sampaio, número 22, em frente ao Amadeus Madeira, e queríamos te conhecer. Se você hoje não faz parte de uma igreja, nós queríamos te abraçar, nós queríamos te conhecer, porque cremos, queridos, que Deus te chamou para fazer parte de uma família espiritual e nós estamos de braços abertos para te receber. Assim que nós cremos que Deus criou família, tanto na esfera natural quanto na esfera espiritual, e nós queremos te acolher porque amamos tua vida. É uma honra estar com vocês nesse dia. Eu peço em nome de Jesus que a graça dele esteja sobre você e que você, como alguém que é inteligente, alguém que é sábio, que possa viver de acordo com a palavra. Viva aquilo que Deus sonhou para vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.